Você já treina CrossFit há um tempão e ainda tá ruim, não tá? Aposto que vive fugindo dos treinos chatos, do cardio. Só busca os WODs legais e que tem treino de força, não é? Se você acha que CrossFit é só intensidade, você tá treinando errado. Se você sempre quebra no meio do WOD, precisa parar, ou ver todo mundo te passando, o problema na maioria das vezes não é a força, não é a técnica. Claro, força e técnica também são limitadores de desempenho, mas na esmagadora maioria das vezes não é isso que falta, é o seu cardio. E hoje eu vou te explicar por que o condicionamento aeróbico é a principal capacidade física para evoluir no CrossFit e em muitos outros esportes. E o mais importante, como isso funciona dentro do seu corpo. O erro da maioria das pessoas é achar que o CrossFit é só intensidade alta o tempo todo. Mas pensa comigo, se intensidade alta fosse tudo, quem corre 400 metros mais rápido aí no seu box sempre ganharia todos os WODs. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Quem ganha o WOD é quem consegue sustentar o esforço alto por mais tempo, sem quebrar, sem chegar no cansaço extremo. Não ganha quem começa mais rápido, ganha quem consegue não diminuir o seu ritmo. E sabe qual que é o segredo? Ele está no seu sistema aeróbico. É ele que permite que você trabalhe forte sem entrar em colapso, sem pregar, sem cansar demais. Já viu aquele colega de boxe que tem facilidade na maioria dos WODs? Então, isso não é aleatório, ele não é sortudo. Se analisarmos o histórico esportivo dele, vai ver uma quantidade bem grande de exercício aeróbico. Ou ele corria bastante, ou treinava futebol de forma séria, ou seja, fazia algo que melhorava a sua capacidade aeróbica. E dentro do WOD, para não quebrar, isso faz total diferença. E aqui entra um conceito muito importante, os limiares de lactato. Lactato é uma substância que o seu corpo produz quando você está fazendo esforço e em repouso também. Quando você começa a se exercitar, seu corpo precisa gerar energia para manter o movimento. Quando o esforço é leve ou moderado, ele consegue fazer isso de forma equilibrada. Mas quando o esforço fica muito intenso, seu corpo começa a produzir lactato mais rápido. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina um laticínio, aquela fábrica lá que produz queijos. Esse laticínio produz queijo através do leite. Só que junto com essa produção, sai um pouco de resíduo, o resto da produção de queijo. Essa sobra seria o soro do leite, que para os laticínios é descartável. Se os pedidos de venda de queijos aumentam muito, o laticínio precisa aumentar a produção, fazendo que mais soro seja produzido e seja descartado. Esse resíduo é o lactato. E o lactato não é o problema, mas quando ele acumula mais rápido, é sinal de maior demanda no exercício e impossibilidade de retirar esse excesso. E é aí que aparece aquela sensação clássica. Queimação no músculo, falta de ar, sensação de não dar mais. E abrindo um parênteses aqui, pessoal, o lactato não é o causador da fadiga, ele só é o marcador de intensidade. O que causa a fadiga e aquela ardência muscular é que o ambiente muscular fica ácido. Mas isso é conversa para um outro vídeo. De forma simples, seu corpo tem zonas de esforço divididas por linhas que delimitam como o seu organismo usa energia durante o exercício. L1 é o limiar aeróbio. É o ponto onde a produção de lactato começa a ser percebida, onde ela fica mais alta do que o nível de repouso. Nesse ponto, você consegue sustentar um esforço por muito tempo. É um exercício confortável. L2, limiar anaeróbio. É o ponto onde seu corpo começa a acumular lactato mais rápido do que ele consegue remover. O que define seu desempenho no CrossFit não é o quão forte você é no máximo, é o quão alto você consegue trabalhar sem entrar nessa zona alta acima do limiar anaeróbio, que é o limiar 2. Quanto maior o seu limiar 1, mais forte você consegue trabalhar, com menos fadiga. Isso fica mais fácil de entender quando a gente faz o uso da frequência cardíaca como exemplo. Pessoas com bom condicionamento aeróbico conseguem fazer muito mais trabalho com uma frequência cardíaca menor. Agora eu vou te mostrar isso de uma forma muito simples, usando um gráfico para entender melhor. Se você conseguir compreender isso aqui, você nunca mais vai olhar para o cardio do mesmo jeito. Imagina esse gráfico aqui. Na horizontal, para frente, é o tempo de exercício. Na vertical, aqui para cima, é a sua frequência cardíaca, a intensidade. Ou seja, quanto mais para a direita, mais tempo você vai estar se exercitando. E quanto mais alto, mais para cima, mais intenso está o seu esforço.
mais o seu coração está trabalhando. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as zonas de treinamento. Zona 1 é uma zona confortável, abaixo do limiar 1. Essa primeira zona aqui embaixo é a zona confortável. Você consegue conversar, respirar tranquilo e também consegue ficar aqui nessa zona treinando por muito tempo. É uma caminhada, uma bike leve, uma corrida, um trotezinho bem leve. É como se você estivesse dirigindo na cidade sem trânsito, tudo fluindo bem, sem estresse, tranquilo. Zona 2 é uma zona de trabalho forte entre o limiar 1 e o limiar 2. Agora a gente sobe um pouco e entra nessa zona do meio, essa zona intermediária aqui. Aqui você já está fazendo força de verdade, mas ainda está no controle. Você até consegue falar, mas já começa a ficar bem mais difícil. Por exemplo, uma corrida moderada, um remo constante, uma bike com ritmo forte. É como subir uma ladeira constante. Você sente que está trabalhando, mas aguenta continuar. E a zona 3, zona de alta intensidade acima do limiar 2. Agora aqui em cima é onde o bicho pega. Aqui seu corpo começa a acumular fadiga muito rápido. É aquela sensação de que você precisa parar ou vai quebrar. É quando você faz um sprint, é quando você está no final do WOD, é quando você acelera para fazer um burp. É como correr de alguém, fugir. Você não consegue manter isso por muito tempo. Então, basicamente, pessoal, a zona 1, zona confortável e duradoura. Zona 2, esforço forte, porém sustentável. E a zona 3, intensidade muito alta e curta. É o esforço curto, você não consegue manter isso por muito tempo. O problema, galera, é que a maioria das pessoas treina direto aqui em cima, na zona onde a gente quebra muito rápido. Agora, vamos explicar uma parte importante. Vamos olhar esses dois gráficos que eu vou colocar aqui agora. O que mudou aqui de um para o outro? Os limites subiram. O seu coração aí continua sendo o mesmo, mas agora ele aguenta trabalhar mais com menos esforço. Isso significa que você consegue atingir frequências cardíacas mais altas, mas ainda dentro de uma zona confortável para você. É como se antes 140 batimentos por minuto já fosse muito pesado. E agora 140 batimentos virou leve, ficou mais fácil. Antes você corria 8 km por hora e já ficava ofegante. Agora você corre a 10 km por hora e ainda consegue manter o ritmo. Você não está só mais rápido, você está mais eficiente. E é exatamente isso que acontece dentro de um WOD no CrossFit. Quando os seus limiares sobem, você consegue fazer mais repetições, consegue fazer com mais velocidade, sem entrar em desespero. Olha um exemplo aqui, ó. Para uma pessoa, 20 wall balls já colocam ela na zona vermelha, aquela zona 3 lá em cima. Para outra, aquilo é uma zona de trabalho, ela trabalha aqui na Z2 ou na Z1. E é por isso que o cardio bem desenvolvido muda tudo, muda o seu resultado. Ele não te deixa mais rápido, isso é só o começo. Ele te permite não diminuir o ritmo. O atleta bom não é aquele que acelera mais, é o que consegue continuar quando todo mundo está desacelerando. E aqui entra outro ponto crucial, recuperação. Dentro do CrossFit, na maioria das vezes, a gente não faz um esforço contínuo, único. O CrossFit é um monte de tiros, acelerações e pausas. O sistema aeróbico é o que recupera você entre esses tiros. O descanso é como se fosse um botão reiniciar. Quem tem mais bem condicionamento vai reiniciar mais rápido. Quem tem um bom cardio, respira e já volta rápido. Quem não tem um bom cardio, continua morto no próximo movimento. Ele não vai se recuperar, vai estar sempre muito cansado. Agora pensa nisso dentro de um WOD. Wall ball, pull-ups, corridas. Se você já entra muito acima do seu limiar, você quebra rapidinho. Mas se o seu limiar 1, por exemplo, é alto, aquele ritmo que já é confortável para você. O que para um o faz ficar muito ofegante e desesperador, para outro é ritmo de trabalho. Por isso que o cardio é a base do CrossFit. O cardio não aparece tanto quanto a força, mas é ele que sustenta tudo. Igual a gente usa nas redes sociais aí, hashtag cardio não dá likes. Mais um PR de snatch. Você não quebra no meio do WOD porque falta força. Você quebra porque seu corpo não consegue sustentar aquele esforço contínuo. Se você quer evoluir no CrossFit de verdade, você precisa parar de fugir do cardio e começar a treinar de forma inteligente. Se esse vídeo aqui te ajudou, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal e me fala aqui nos comentários em que momento do WOD você costuma quebrar. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera!